Bom, continuando na aula de Drummond, saiu uma poesia dele, o nome da poesia é Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Cozendo é costurando. Meu pai pequeno dormia, eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida, história que não acabava mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficara em casa cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito, e dava um suspiro, que fundo. Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe é um livro, uma história, já tem um bom tempo. E conta a história de um menino, de um rapaz que se perde na ilha, em uma ilha deserta. E aí ele precisa sobreviver na ilha deserta sozinho, ficar preso na ilha. É uma história bastante conhecida, antiga, porque você vê que é da época de Drummond. E Drummond já lia Robinson Crusoe. Não é um livro brasileiro, foi um livro que foi traduzido, mas ficou conhecida na literatura infanto-juvenil e ficou conhecida nacional e internacionalmente. Então foram traduzidos para vários idiomas, inclusive português. E aí ele fala, só para vocês ficarem cientezinhos, né? Quando ele fala também que nem a preta velha, porque Drummond conviveu com o fim da escravidão. Então, as pessoas negras tinham a função, né, de empregadas, cozinheiras e tal, que não é muito diferente de hoje. O homem e as viagens. O homem bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, pisa na lua, experimenta a lua, civiliza a lua, coloniza a lua, humaniza a lua. Poesia também de Drummond, tá? Essa poesia, se você for perceber na poesia de Drummond, ele sempre retrata o sentimento do homem, né? Como o homem faz, como ele é o agente transformador de tudo que o rodeia, né? Como ele pode civilizar, como ele pode colonizar, como ele pode humanizar. Como o homem é o centro do destaque da poesia dele, porque a partir dessa ideia de que o homem pode, é que tudo se transforma. A partir da ideia de que o homem faz, é que tudo se modifica, né? Então o homem é o centro dessa mudança. Ele é o centro de suas ações, é o centro de suas escolhas, é o centro de suas atitudes. É do homem para o homem que se deriva, que se modifica toda a estrutura que o rodeia. Então ele pode modificar, ele pode civilizar, ele pode experimentar. O homem tem esse poder, tem essa capacidade, segundo a poesia de Drummond. Na juventude, o escritor se formou farmacêutico, eu já falei isso, pela Universidade Federal de Minas, por vontade do pai, não era o que ele queria. Ele não chegou a atuar na profissão e acabou dando aulas de português e geografia, trabalhando como tradutor de títulos de autores como Bertolt Brecht e Frederico Garcia Lorca, que são autores internacionais, e ele fazia a tradução dos seus textos, né? Então ele se formou como farmacêutico, mas para agradar o pai, porque não era aquilo que ele queria. Ainda na época da faculdade, Drummond conheceu jovens que tinham pensamentos um pouco diferentes dos dele. Como seu pai era coronel, o autor cresceu em uma família conservadora, tinha ideias político-sociais mais alinhadas à direita. Contudo, quando se tornou universitário, conheceu pessoas de realidades diferentes e foi transformando sua visão de mundo. Então, ele cresceu num lar militar, o pai dele era militar. Então não tinha essa questão de poesia, de literatura, era uma coisa mais deixada de lado, né? Para o pai dele, ele precisava ter uma profissão de verdade. Ser poeta não era profissão de verdade. Para o pai de Drummond, ele tinha que ser farmacêutico, advogado, professor, algo que remetesse a uma profissão mais estilizada, né? Então fazer poesia não estava nos planos do pai de Drummond. Mas depois que ele entrou na universidade, ele passou a conhecer outras pessoas e seu pensamento foi sendo modificado, foi mudando.
Juntamente com os novos amigos, o autor criou uma publicação chamada A Revista. Já falei sobre isso também na aula anterior, que tinha o intuito de divulgar o modernismo. O modernismo foi uma corrente da literatura que trouxe uma visão moderna, né, como o próprio nome já diz. Dentre os cofundadores do periódico estava Emílio Moura, outro escritor que foi importante para a disseminação da literatura mineira pelo país. Então, junto com Emílio, Drummond fundou essa revista, que era uma editora de publicação literária, poética, crônicas, junto com esse rapaz, né? Então, eles publicavam, faziam essa publicação periódica e publicavam suas poesias dentro dessa estrutura de revista, né? Dentro dessa estrutura física. Era dessa forma que ele começou a passar. Foi também nessa época que se casou com Dolores Dutra, em 1925, com quem teria 2 filhos. Ai, ficou muito rápido. Então, ele casou com ela, né? E o filho que eles tiveram, que viveu apenas meia hora. E aí foi a quem ele dedicou sua poesia. Ele fez uma poesia dedicada a essa criança que acabou por falecer logo no início, onde nasci, né? Depois ele teve outra filha com a Dolores, e aí é uma outra história que a gente conta na próxima aula.